Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo HSI Malls, Fundo de Investimento Imobiliário, é o HSML11. Vamos ver aí como é que o fundo performou, qual é o retrato do fundo aí nesse mês de julho de 2022. Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FIIs e FIAGs é o carro-chefe do canal, principalmente falamos desse assunto aqui no canal. Estamos vendo a possibilidade de ampliar os nossos assuntos para ações, então se você tem interesse, deixe seu like também, comente aí nos comentários do vídeo, tá bom? E esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você acompanhar com a gente a leitura ou fazer uma leitura mais detalhada mais para frente, né? E também o nosso link do canal do Telegram, se inscreva lá, nosso grupo do Telegram, se inscreva lá e em curta distância e converse com outros investidores também de FIIs e FIAGos, tá bom? Vamos lá então, relatório gerencial do HSI Malls, é o HSML11, como qualquer outro fundo de tijolo aí de agosto, aumentou muito o preço aí no mercado, nesse período aí, né, chegando a quase 10% de aumento nesse período aí de agosto, né, depois do anúncio da deflação desse mês de julho, né. Então, para quem não conhece o fundo, ele tem o objetivo aí adquirir aí shoppings, né, segmentos, shopping center, imóveis prontos desse segmento e através da locação de suas lojas ou então arrendamento, ou até mesmo venda, né, alienação desses bens aí fazendo um ganho de capital. Esse é o objetivo principal aí do fundo. Ele tem desde julho de 2019, código de negociação dele na bolsa, HSML11, gestão ativa. Quem gere ele é a HSI, gestora de fundos imobiliários, e quem administra, né, tem aquela parte de fazer aí os demonstrativos, né, a parte administrativa, quem cuida é o Santander Cassese Brasil. Bom, algumas características, né? Taxas aqui, taxa de administração 1,10% sobre o valor de mercado, mais taxa de escrituração, que também inclui taxa de gestão, né? 1,10% ao ano sobre o valor de mercado, que já vem descontado, né? Para quem tem dúvida, como é que eu pago essa taxa de gestão, quando vem, nunca paguei e tal. Ela já vem aí abatida nos resultados mensais, né? Então, quando você recebe a distribuição dos proventos, ali já está abatido a taxa de administração, que é provisionada mensalmente. E taxa de performance também tem, ó, 20% do QCD Benchmark, que é 6% mais IPCA, então IPCA mais aí 6% ao ano. Vamos lá então, algumas informações aqui também do fundo, né, relativa a julho, o valor de mercado dele está em 1,2 bilhões de reais, né, fechou julho ainda a 78,23, mas nesses últimos dias estava cotado a 86, 87 reais a cota, né, então teve um aumento muito substancial realmente. Distribuição no mês de julho foi de 65 centavos, estão pegando aí a mínima da guinda né, da previsão de distribuição aí do fundo. Valor patrimonial, ó, 1 bilhão e meio de reais, o valor da cota patrimonial quase 100 reais, ó, 98,88. Liquidez é boa, né? Liquidez diária no mercado dele aí, a diária é muito boa mesmo, 2,2 milhões por dia, é a média diária, né? E tem mais de 15 milhões e 700 mil cotas emitidas. Alguns comentários aqui do gestor. Ele fala aqui que encerrou a primeira metade do ano com o portfólio consolidado em relação à performance do mesmo período lá da pré-pandemia, né, 2019. E em relação às vendas e os resultados dos shoppings, né, que é o NOI, aumentou lá de 2019 entre 12% e 13%, né? Mas a inflação nesse período foi de 23,8%. Então tem uma perda aí, né? Uma perda aí nesse período ainda muito grande. Os shoppings ainda, as vendas, né, ainda se recuperando. Agora com a alta da inflação ficou um pouco mais complicado, né? O consumo reduziu um pouquinho, né? E mais ele já vem aí alguns destaques de ganho em dois shoppings do portfólio, né? O Super Shopping Osasco e o Shopping Pátio Maceió, que teve uma variação aí em junho de 52% em Osasco e 31,5% no Shopping Pátio Maceió em relação ao mesmo mês lá de 2019, tá? Então, em relação à inflação, esses dois shoppings já estão acima, né? Mas na média do portfólio está aqui entre 12% de aumento nas vendas e 13% de aumento nos resultados brutos dos shoppings. Então, esses são alguns números que é importante a gente observar. O shopping está aí na retomada, né, ainda, né? Inclusive, os fundos de shopping aumentaram bastante nesse período aí de agosto também, seguindo a tendência dos fundos de tijolo.
Bom, aqui algumas informações em relação à reavaliação do shopping, né? Teve uma valorização aí de 6,1% no período de maio a junho, né? De maio do ano passado a junho desse ano, provavelmente é o exercício social do fundo, né? Então, dos fundos dos imóveis que eles tinham no ano passado, a Granja Viana, Pátio Maceió, Osasco, Tucuruvi e Via Verde tiveram avaliação positiva, representando aí 7,5% em relação à marcação lá do ano passado, em junho de 2021. Então, nesse período aí, né, apesar de não ter aumento de patrimônio líquido, porque as aquisições que o fundo fez foi através de securitização, né, de recebíveis, então aumenta-se ali o passivo, que são os CRIs, né, os financiamentos para compra dos shoppings, né? Então entra ali no passivo, aumenta o ativo, né? Porque o bem entrou na empresa, então aumenta-se o ativo, mas como é adquirido com recursos de terceiros, ele entra como um passivo no patrimônio do fundo, no balanço patrimonial do fundo, né? E não aumenta então o patrimônio líquido, que é aumentado gradativamente conforme vai abatendo a dívida do passivo, né? Nesse período aí o fundo aumentou em 61% os seus ativos, saindo de 1,5 bilhão para 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então o fundo aumentou bastante, né? O crescimento aí que o fundo teve nesse período foi bem relevante, mas não aumentou o patrimônio líquido por conta que foram crescimentos de securitizações, através de securitizações, né? Que são os financiamentos. Resultado do fundo. Então a gente já observa aqui um aumento de resultado do fundo em relação, quando a gente pega lá o relatório de maio, tá? Se a gente pegar o relatório de maio lá, a receita foi de, vamos lá ver, maio, 12 milhões e 100 mil reais, foi lá a receita de maio, né? Tinha ali despesas, por exemplo, de securitização, as despesas financeiras, né? Dois financiamentos de shoppings que ainda estava fechando, principalmente lá o Shopping Barueri, se eu não me engano, né? O recém-adquirido, depois a gente vai ver o nome ali, mas a despesa financeira dobrou, né? A despesa financeira dobrou de maio para julho, como a gente vai ver mais para frente, e o resultado, por enquanto, ainda está mantido, porque o Uberaba, né? O shopping Uberaba, que foi acrescentado ao portfólio recentemente, vai começar a receber aí praticamente os resultados a partir do mês que vem, né? Então aqui a receita imobiliária aumentou em torno de 10%, mas a despesa financeira das securitizações, né, os serviços da dívida do fundo, das dívidas do fundo, dos passivos, dobrou de maio para julho, né, e o resultado ainda não teve ali um impacto relevante por conta disso. Vamos ver aí, né, nos próximos meses, né, conforme for entrando a receita aí do shopping Uberaba, né, recém-adquirido, vamos ver qual foi o real impacto, né, para cada percentual de despesa financeira, qual foi o impacto no resultado. A gente vê que o fundo ainda tem ali um acumulado bem relevante ali, né, de distribuição não realizada, né, 53 centavos por cota, inclusive usou parte dela para poder complementar a distribuição de julho, tá? 3 centavos, em torno de meio milhão de reais. E a guinda-se, né, ou então a previsão do fundo é de distribuir aí acima dos 65 centavos por cota nesse período do segundo semestre de 2022, né? Então vamos ver aí, esperar que os resultados melhorem, né? Porque em julho o resultado mesmo foi de 62 centavos, né? Teve que usar aí resultado não distribuído anteriormente. Falando de rentabilidade, então a HSML teve uma rentabilidade positiva em julho, né? De 1,2%, dividend yield anualizado está em 10,4% com base no valor de mercado, tá? O IFIX nesse período foi 0,7%, CDI 11,1%, né? E o percentual do CDI aqui em relação ao desempenho do fundo, 94,5% em relação ao CDI foi a rentabilidade do HSML. Liquidez no mercado, aqui a gente vê que o volume de negociação no fundo total, né, no mês de julho foi de 46 milhões de reais, foi quase 600 mil cotas negociadas, giro de cotas de 3,8%, até um giro de cotas legal, né? E a gente vê que a liquidez diária do média e diária no mês de julho foi de 2,2 milhões, né? Então mantendo aí praticamente a média dos últimos 4 meses, e a média dos últimos 12 meses está em torno de 2 milhões de reais, até uma boa liquidez aí do fundo. Composição da carteira,
Então hoje o fundo, como a gente falou, aumentou-se o ativo, né, com os acréscimos dos shoppings que foram adquiridos recentemente, só que foram shoppings aí através de alavancagem, né, como a gente costuma falar, são alavancagens que o fundo faz, aumenta essa receita, mas também tem ali o financiamento, né, mas ele aumenta a receita através de recursos de terceiros, né. Então aumentou-se aqui a dívida do fundo, mas a tendência é que o faturamento melhore e o resultado também melhore, né? Pelo visto, em relação à securitização, ela foi bem estruturada, né? Shoppings aí dificilmente grandes shoppings, né? São maus negócios, normalmente são bons negócios, então a tendência é que o fundo melhore, né? Apesar do aumento da despesa financeira, melhore também no seu faturamento e, consequentemente, no seu resultado. E com isso, o PL não aumentou, ele vai aumentando aí gradativamente, né, conforme for reduzindo aqui o passivo, vai aumentando então aí em relação ao patrimônio. E aqui são as obrigações do fundo, né? São CRIs aí indexados ao CDI e ao IPCA. São de 2 shoppings, né, adquiridos recentemente. São várias estruturações aqui, né, de IPCA e os prêmios de risco, né, e CDI também. Então, uma dívida de 854 milhões de reais que o fundo hoje tem, em torno de 35% dos seus ativos, né, então estão securitizados até 2036, 2033, né, 2037 e o mais curto aqui é o 2025, que é uma daqui de 50 milhões do Shopping Uberaba. Então vamos aguardar aí, né? O fundo querendo crescer, mas a gente sabe que os fundos têm esse complicador que ele tem que distribuir 95% do seu resultado de caixa e acaba tendo que ou fazer subscrições, que não era o caso do fundo, porque tá com um valor muito distante do valor patrimonial e teve que aí, então pegar recursos de terceiros, né? A gente já falou dos resultados, né, dos aumentos dos resultados com relação às vendas, que aumentou 12%, né, nos últimos 12 meses e 13% dos resultados. Então a gente vê aqui que nos últimos 4 meses tem tido bons percentuais aí em relação às vendas em relação a 2019, não chegando ali ainda à média da inflação do período, né, que foi aí superior a 23%, mas os resultados estão melhorando aí, estão estabilizando, né, pelo menos nesses percentuais aí e aumentando a tendência é que aumente nos próximos meses, porque a gente já viu que teve uma melhora em 2 shoppings aí do portfólio do fundo, né? E a inadimplência foi a mais baixa também dos últimos meses, né? 0,7% foi a inadimplência e os descontos está ali ainda em 1,3%. Taxa de ocupação do fundo está em 95%, então teve uma baixa aí, né, para o mês dos últimos meses aqui dos KPIs, né? Então 95%, uma pequena ali, mas está estabilizado ali nos 95% praticamente nos últimos 12 meses. E dentro da composição de receita, né, não mudou nada. Aluguel das mesmas lojas ali, 67%. Shopping Metrô Tucuruvi teve o melhor resultado aí nesse período. Composição das vendas também, o Shopping Pátio Maceió teve um desempenho melhor, né? 29%. E aqui é o portfólio do fundo hoje, né? Então tem 7 shoppings aí no seu portfólio, né? Os 2 últimos aqui foram os adquiridos recentemente, né? Que estão securitizados inclusive, né? Estão financiados, então a tendência aí é que, né, as ocupações têm que ficar ali num patamar mais alto, né? Para que não tenha problema aí com relação à estruturação dessa securitização, né? E que as receitas no mínimo paguem, né? O mínimo tenha condições de pagar esses financiamentos, essas aquisições. E aqui é a distribuição geográfica dos shoppings que o fundo tem hoje, né? E ele está com, né, todos os shoppings aí tem um tour 360 que você pode entrar aqui através do YouTube, né? Nesses links que estão aí aqui no relatório gerencial do fundo, né? E aqui tem o resultado de cada um dos shoppings. Você pode baixar então o relatório aí, verificar, né, qual foi aí o aumento de vendas, né, qual foi em relação à ocupação, qual a quantidade de lojas, né, qual a participação do fundo, qual a participação do fundo na composição do shopping, né, que enquanto o fundo participa lá com relação à área bruta locável, né? Então você pode ver aqui os detalhes de cada um dos 7 shoppings aí do portfólio
do fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo HSML11, fundo de shopping center. Eu tenho na carteira o fundo, é o único fundo de shopping que eu tenho na carteira atualmente, né? Gosto do fundo e está aí procurando crescer, né? E a gente espera aí que realmente ele se desenvolva mais aí, né? Se torne um grande fundo aí de shopping, né? E aproveitamos o preço aí, né? Temos aproveitado ainda o preço. Teve essa alta aí, é claro que a gente não vai adquirir com essa alta aí, a gente não vai acompanhar mais nada, né? Mas abaixo dos R$ 80, né? Adquiri muita cota abaixo dos R$ 80 e o fundo tem pago bons proventos aí irregulares, né? E a tendência é que isso melhore realmente, né? Com essas aquisições que o fundo tem feito. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você também é cotista do HSML11, qual o percentual da sua carteira hoje. Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram em curta distância, faça suas sugestões de vídeo também por lá e converse com outros investidores também. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.